Olá, alunos! Aqui é a professora Auricélia Veras. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre isomeria. Sobre a isomeria em compostos orgânicos. Nós iremos compreender o que são isômeros e como as diferentes formas em que essa isomeria ela pode se apresentar nos compostos orgânicos. Então, os compostos que apresentam isomeria, nós iremos chamar de isômeros. Os isômeros são os compostos que apresentam uma mesma fórmula molecular, mas vão apresentar propriedades diferentes. Eles vão apresentar propriedades diferentes porque, apesar de possuírem átomos iguais em quantidades iguais, ou seja, apesar de possuírem a mesma fórmula molecular, eles são compostos diferentes, por isso apresentam propriedades diferentes. Observe essas duas imagens aqui embaixo. Aqui nós temos o metóximetano e aqui nós temos o etanol. Ambos possuem a mesma fórmula molecular. Se a gente for observar, aqui tem um átomo de carbono, aqui também tem um átomo de... Aliás, um átomo de oxigênio, aqui também tem um átomo de oxigênio. Aqui nós temos 2 átomos de carbono, aqui também nós temos 2 átomos de carbono. Aqui nós temos 6 átomos de hidrogênio, aqui também nós temos 6 átomos de hidrogênio, que é essa fórmula molecular aqui, C2H6O. Então, esses dois compostos aqui são isômeros, eles possuem a mesma fórmula molecular, mas observem que eles são compostos diferentes. Aqui nós temos o metóximetano e aqui nós temos o etanol. Eles pertencem até a grupos funcionais diferentes. Logo, eles são isômeros, mas são compostos diferentes. Apresentam a mesma forma molecular, mas são compostos diferentes. Eles são isômeros. Então, existem alguns tipos de isomeria. A isomeria constitucional, também conhecida como isomeria plana, e a isomeria espacial, que nós iremos ver na próxima aula. Hoje nós iremos estudar a isomeria, nesta aula nós iremos estudar a isomeria constitucional. A isomeria constitucional, a isomeria plana, os compostos eles vão apresentar uma mesma fórmula molecular. Lembra lá do exemplo anterior? Até coloquei aqui ao lado, ó, mesma fórmula molecular, mas vão apresentar uma diferente fórmula estrutural, que é essa aqui representada. Isso aqui é uma fórmula estrutural. Aqui nós temos uma fórmula molecular e aqui embaixo nós temos a fórmula estrutural. Então, mesma fórmula molecular, diferente fórmula estrutural. Isso é o que nós vamos ver na isomeria plana. E a isomeria plana, ela pode ser de 5 tipos. Ela pode ser a isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação, a isomeria de função ou a tautomeria. Nós iremos ver esses 5 tipos de isomeria plana na aula de hoje. E nós vamos perceber que eles se diferenciam na forma estrutural por apresentarem grupos de funções orgânicas diferentes, por apresentarem cadeias carbônicas diferentes, por possuir uma saturação, por serem saturadas, por apresentarem componentes como ramificações, grupos funcionais em posições diferentes. Tudo isso vai diferenciar os compostos, tornando eles isômeros. Então, eles vão possuir a mesma forma molecular, mas vão possuir essas estruturas diferentes, por possuírem ramificações em posições diferentes, possuírem saturação, insaturação, né? Ligação dupla, ligação tripla. Então, esses tipos de isomeria, a isomeria plana ou isomeria constitucional, ela vai ser responsável por essa análise das diferenças estruturais dos compostos orgânicos, considerando a posição, a função e o tipo de cadeia. Bem, agora a gente vai ver de forma detalhada cada um daqueles 5 tipos de isomeria plana. Nós iremos iniciar pela isomeria de cadeia. Nós já compreendemos que os isômeros são compostos que possuem a mesma forma molecular. Então, se eu digo que esses dois compostos aqui são isômeros, implica dizer que eles possuem a mesma quantidade, os mesmos átomos em quantidades iguais. Então, aqui tem a mesma quantidade de carbono e hidrogênio que tem nesse composto aqui. Eles possuem a mesma quantidade de carbono e hidrogênio. Mas eles são isômeros de cadeia. Como assim? Os isômeros de cadeia, eles vão possuir a mesma forma molecular, eles vão possuir a mesma função química. Observem aqui que nós temos hidrocarbonetos, nós temos a presença apenas de carbono e hidrogênio nesses dois compostos, então eles pertencem à mesma função química,
Mas eles vão apresentar diferentes tipos de cadeia. Essa cadeia que é apresentada no penteoeno é uma cadeia linear, uma cadeia aberta. E aqui nós temos uma cadeia fechada. Então, no ciclo pentano, a cadeia fechada, no penteoeno nós temos uma cadeia aberta. Então, os isômeros de cadeia, eles apresentam cadeias diferentes, certo? Mesma forma molecular, mesma função química, mas tipos de cadeia diferentes. Então, o segundo tipo de isomeria plana que nós iremos estudar é a isomeria de posição. Na isomeria de posição, nós já vimos que os compostos, os isômeros, eles vão apresentar a mesma forma molecular, átomos iguais, em quantidades iguais. Aqui eles também vão apresentar a mesma função orgânica, vão apresentar o mesmo tipo de cadeia, ou seja, a cadeia ela vai ser aberta nos isômeros, né? Ou vai ser fechada, então eles vão apresentar a mesma forma molecular, mesma função orgânica, mesmo tipo de cadeia. Mas eles vão diferenciar em relação à posição, chama-se isomeria de posição, né? Porque vão diferenciar na posição das insaturações ou ramificações. Como assim? Vamos observar esses exemplos aqui embaixo. Nesses dois primeiros compostos aqui, nesses dois isômeros aqui nós temos o but1-eno e aqui nós temos o but2-eno. Lá nas aulas em que a gente estava estudando a questão da nomenclatura, né? A gente via que esse unzinho aqui ele vai indicar a posição que a insaturação vai estar, né? No caso aqui a saturação é uma ligação dupla, né? O N. Então aqui vai estar carbono 2 e aqui vai estar no carbono 1, a insaturação, certo? Então aqui, ó, observem que eles têm a mesma quantidade de átomos iguais em quantidades iguais, eles são mesmo tipo de cadeia, né? Cadeia aberta. Pertence à mesma função orgânica, nós temos aqui hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, mas a posição da insaturação aqui ela está diferente. Aqui nós temos entre o carbono 1 e 2, e aqui nós temos entre o carbono 2 e 3. Então, aqui nós temos isômeros de posição. Aqui embaixo nós também podemos observar isso, só que aqui vai ser em relação à hidroxila, né? O OH aqui, a posição desse grupo funcional. Aqui nós temos álcool, observem que mesma função orgânica, mesmo tipo de cadeia, mas eles vão apresentar essa posição desse grupo funcional em carbonos diferentes. Aqui nós temos o grupo, a hidroxila ligada ao carbono 1, né? Própan-ol. E aqui nós temos o própan-2-ol, significa que a hidroxila vai estar ligada ao carbono 2. Então, aqui, isômeros de posição. Aqui em relação à saturação e aqui em relação ao grupo funcional. Outro tipo de isomeria plana que nós iremos estudar é a isomeria de compensação. Em algumas literaturas vocês poderão ver a isomeria de compensação, também chamada de metameria. Bom, na isomeria de compensação, os isômeros eles vão apresentar a mesma forma molecular, mas eles vão ser diferentes quanto à posição de um heteroátomo na cadeia. Vamos observar aqui esses exemplos aqui embaixo. Nós temos aqui como heteroátomo o oxigênio, e observem que eles estão em posições diferentes. Eles estão aqui entre carbonos diferentes. Então, esses isômeros eles vão apresentar essa isomeria de compensação, visto que o heteroátomo ele se apresenta em posição diferente na cadeia carbônica. Aqui embaixo nós temos também como heteroátomo o oxigênio. Observem aqui, ó, o oxigênio ele vai estar em posições diferentes na cadeia carbônica. Então aqui nós temos também isômeros de compensação. Então, outro tipo de isomeria plana que nós iremos estudar é a isomeria de função. Na isomeria de função, os compostos que apresentam a mesma forma molecular, ou seja, os isômeros, eles vão apresentar funções químicas diferentes. Para isso, a gente vai observar esses exemplos aqui embaixo. Observem aqui, este primeiro composto e esse segundo aqui, eles possuem a mesma quantidade de átomos, né? Mesma quantidade de carbonos, mesma quantidade de hidrogênio, mesma quantidade de oxigênios.
Então, mesma forma molecular, mas observem que aqui nós temos grupos funcionais diferentes. Aqui nós temos um aldeído, observem que a carbonila ligada a um hidrogênio, que caracteriza um aldeído. E aqui nós temos uma carbonila entre carbonos, que caracteriza uma cetona. Então, nós temos grupos funcionais diferentes, portanto, nós temos isômeros de função. Nesse segundo exemplo aqui, nós também temos isômeros de função, visto que aqui nós temos um ácido carboxílico e aqui nós temos um éster, mas se a gente for observar, eles possuem a mesma forma molecular, diferenciando apenas na função, né? Então, aqui nós temos exemplos de isômeros de função. Outro tipo de isomeria plana que nós iremos estudar é a tautomeria. Na tautomeria, os compostos envolvidos eles ficam em equilíbrio químico, os isômeros ficam em equilíbrio químico. Isso significa que os isômeros eles vão ser necessariamente um enol e um aldeído, ou um enol e uma cetona. Nesse exemplo aqui a gente tem o enol e o aldeído. Observam aqui que eles estão em equilíbrio químico. Essa seta aqui indica que há equilíbrio químico. Por que esses isômeros eles ficam em equilíbrio químico? O enol é um composto que é extremamente instável, ou seja, ele se decompõe facilmente. Assim, ele vai se transformar em um aldeído ou em uma cetona. Nesse caso aqui, nós temos o exemplo do aldeído. Então, por isso que esses isômeros eles ficam em equilíbrio, porque o enol, esse composto enol, ele é muito instável, então ele se interconverte facilmente ou em um aldeído ou em uma cetona. Bem, agora para a gente fixar um pouco a respeito da isomeria plana, nós teremos esse exercício aqui de fixação, em que a gente vai observar esses isômeros e identificar que tipo de isomeria plana eles apresentam. Nesse primeiro aqui nós temos o cloreto de propila e nós temos o cloreto de isopropila. O cloreto de propila, se a gente observar aqui, ele possui um átomo de cloro ligado ao carbono 1. 1, 2, 3. Então, o cloro aqui está no carbono 1. Se a gente for observar o cloreto de isopropila, observem aqui que o átomo de cloro ele vai estar no carbono 2. Então, observem átomos de cloro em posições diferentes, no caso aqui na posição 1, no carbono 1, e aqui na posição 2, carbono 2. Então, se eles estão em posições diferentes, esse tipo de isomeria plana é o que nós chamamos de isomeria de posição. Isomeria plana de posição. E aqui nós temos outros isômeros, o butano e o isobutano. Aqui o butano, observem que a cadeia aberta, sem nenhuma ramificação. Já o isobutano, observem aqui, cadeia aberta, mas que nós temos uma ramificação. Se nós temos essa diferença de cadeia, esse isômero aqui é o que nós chamamos de isomeria de cadeia. Aqui nós temos uma cadeia aberta sem ramificações e aqui nós temos uma cadeia aberta com ramificações. Lembrando que a isomeria de cadeia ela também pode ser em compostos que apresentam cadeia aberta ou cadeia fechada. Nesse caso aqui, a isomeria que se apresenta em compostos com a cadeia aberta e outra com cadeia aberta ramificada. Aqui sem ramificações e aqui com ramificação. Dando continuidade, a gente vai observar esses outros isômeros aqui. Primeiramente aqui, a N-etiletanamida e a N-metilpropanamida. Se a gente for observar a cadeia desses dois compostos, a gente vai perceber aqui a presença de um heteroátomo, no caso aqui é o nitrogênio. Nos exemplos que a gente viu nos slides anteriores, a gente viu a presença do oxigênio, né? E aqui a gente vai perceber a presença do nitrogênio, que também é um heteroátomo. Como a gente tem um heteroátomo na cadeia desses compostos, então, aqui nós vamos chamar de isomeria de compensação. Que a isomeria de compensação, os compostos que apresentam a mesma forma molecular, eles vão apresentar essas cadeias heterogêneas. No caso aqui, com a presença do heteroátomo, o nitrogênio.
Aqui nós temos a 3, a penta-3-ona e a 3-metilbutanal. Observe aqui que nós temos uma cetona, observem aqui a carbonila entre carbonos, e aqui nós vamos ter um aldeído. Observem que esse oxigênio é nessa ligação dupla aqui. Então, observe aqui que nós temos um aldeído, e aqui nós temos uma cetona. Se a gente tem compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas possuem grupos funcionais diferentes, aqui é o que nós chamamos de isomeria de função. Grupos funcionais diferentes, no caso aqui a cetona e aqui um aldeído. Então, nós estamos encerrando a nossa aula por aqui. Na próxima aula nós iremos continuar falando sobre isomeria, mas sobre outro tipo de isomeria, no caso a isomeria espacial. Então, até a próxima aula e bons estudos!